Fala, minha rapaziada, e aí, tranquilo? Olha, tô aqui diretamente do Maracanã. O gol marcado pelo Pumita fez o Vasco vencer o Flamengo. Aqui, diretamente do estádio, eu acompanhei do Setor Sul. Hoje eu não vou fazer a live, hoje eu vou fazer esse vídeo aqui, analisando um pouco a partida. E depois, amanhã, a gente faz a live de pós-jogo lá no canal do Pedrosa, tá bom? E aí a gente fala com mais calma, até porque hoje, até pra analisar, eu prefiro sempre assistir o jogo em casa. Assim, ver o VT, acompanhar os melhores momentos. Então, assim, nesse momento, tem lances ali que eu preciso rever para poder até dar uma visão melhor. Mas vamos para essa partida do que a gente conseguiu assistir até aqui. Cara, o Vasco fez uma atuação maravilhosa? Não, longe disso. Mas o Vasco fez... Valeu, jogador, tamo junto. Mas o Vasco fez uma atuação de um time gigante. Um time gigante que há 20 anos vinha sendo maltratado. E que hoje eu posso falar para o torcedor do Vasco, sem nenhum tipo de soberba, sem tirar o pé do chão, com toda a humildade do mundo, até porque a gente está falando do Campeonato Carioca, mas o Vasco enfrentou o atual campeão da Libertadores. O Vasco enfrentou o seu maior rival, com um elenco estrelado, com uma folha salarial que é o dobro da do Vasco da Gama. E o que eu posso dizer para o torcedor é que o Vasco finalmente está voltando a ter um time com padrão de jogo, um time com cara, que encara também os clássicos com a seriedade que tem que encarar, e por isso eu saio daqui muito satisfeito. Eu até vi na internet uma galera reclamando do primeiro tempo que o Vasco fez. E desculpa, para mim o primeiro tempo do Vasco foi bom. O Vasco tomou bola na trave, colocou bola na trave. Acabou fornecendo chances para o Flamengo, mas também criou chances. O time começou com aqueles 3 meio-campistas, o Jair, o Andrei e também, naquele momento, o Rodrigo, que fez uma baita de uma partida, inclusive fez um grande jogo, e o Rodrigo, para mim, é um grande achado também do Vasco da Gama. Não vou falar do Barbieri, óbvio, foi o Barbieri que colocou ele para jogar, mas o Rodrigo é um jogador que foi capitão do Vasco durante a base, durante muito tempo. Então é um cara que sabe jogar um Vasco-Flamengo, é um cara que sabe o que é vestir a camisa do Vasco. E a mesma coisa eu falo pro Andrei, a mesma coisa eu falo pro Marlon, que entrou depois, pro Figueiredo. Repito, o Vasco fez o jogo perfeito? É claro que não. Um jogo cheio de falhas, mas também cheio de acertos. Um jogo de consciência, um jogo que encarou o clássico mesmo como deveria ser, ligado, pilhado. No segundo tempo, a equipe realmente caiu um pouco de rendimento, principalmente depois do gol. O Pumita fez um golaço e, cara, que achado. Que jogador, que lateral. O Pumita fez um golaço de fora da área e o Vasco, depois desse gol, acabou recuando um pouco mais. E eu vou lembrar aqui novamente, o Vasco enfrentou o atual campeão da Libertadores. O Flamengo vive seu melhor momento, Pedrosa? Não, mas é um time extremamente qualificado. E é por isso que eu não tenho coragem de criticar esses jogadores de alguma forma depois de uma vitória maravilhosa dessa, porque a vitória foi gigante. A atuação, entre erros, entre passos, entre tropeços, o Vasco jogou bola. O Vasco fez um grande jogo sim no Maracanã e nada pode apagar isso. Não à toa conseguiu vencer o Flamengo, conseguiu se segurar, e aí eu vou chegar aqui na minha visão do melhor jogador da partida, que foi o Léo Jardim. Muito criticado, inclusive por mim, porque para mim ele falhou no último gol do Boa Vista, naquele jogo em São Januário, no último jogo, e hoje ele teve uma atuação de almanaque. Senhor Léo Jardim, meus parabéns, porque você agarrou muito e para mim foi o nome do jogo. De forma geral, os 3 meias, o Andrei jogou mais os 10 últimos minutos do que no jogo inteiro. Totalmente decisivo, crucial, fazendo os desarmes, conseguindo sair para o jogo. Durante o jogo você sentia que o Andrei estava sentindo também uma falta de ritmo. O Jair não fez um grande jogo, mas foi importante dentro do contexto geral. O Rodrigo sim, como eu já vinha falando, fez um grande jogo. O Miranda estava fazendo um jogaço. Estava sendo uma das melhores partidas do Miranda com a camisa do Vasco. E aí ele acabou se machucando. Mas o Capasso também entrou, deu conta do recado. O Vasco sofreu defensivamente contra uma equipe extremamente qualificada, cheio de jogadores que são craques de bola, e conseguiu se segurar. Então, ao Maurício Barbieri, ao Vasco da Gama, continuem esse trabalho maravilhoso. A torcida do Vasco deu show aqui no Maracanã. E, cara, a atuação, análise melhor, mais profunda, a gente faz amanhã. O que eu quero passar para o torcedor do Vasco hoje é: comemore porque você merece, comemore porque o Vasco fez uma bela partida, comemore porque o Vasco hoje tem jogador de futebol, tem talento, tem tática. E aí, Pedrosa, porra, só o Campeonato Carioca dá para se iludir? Tem que melhorar muita coisa, até porque tiveram erros que o Vasco teve contra o Flamengo que outras equipes não vão perdoar. E nem sempre o Léo Jardim vai fazer um jogo daquele. Ao mesmo tempo, tiveram muitos acertos também. As triangulações pelas pontas continuaram. O Vasco continuou sendo um time que não abandonou suas características. E sobre o Pedro Raul, que perdeu o pênalti, o que eu tenho a comentar aqui é: o Vasco precisa testar outro batedor.
É o segundo pênalti que o Pedro Raul bate e perde com a camisa do Vasco. Então, assim, o Pedro Raul precisa treinar mais, precisa rever a sua batida, mas o Vasco também não pode depender do Pedro Raul, porque tá claro que ele não é um exímio batedor. É um goleador, fez até um bom jogo, um jogo de briga, mas perdeu um gol que acabou deixando o Vasco passando sufoco no final e poderia ter matado essa partida antes. Então, é isso que eu tenho para falar pro Pedro Raul. E repito, torcedor, comemore. Hoje, comemore. A análise fica para amanhã. Então, um abraço a todos aí do canal do Pedrosa. Ó, Maracanã vazio. Tamo junto, é nóis e até a próxima.